Salve galerinha, tudo certo? Como é que tá? Então, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo através de meu computador. Por muitos motivos, né? Eu costumo fazer live no Facebook e postar posteriormente nessa página do YouTube que eu criei há pouco tempo. Mas infelizmente eu fui bloqueado no meu Facebook por conta de uma postagem que eu fiz indicando que seria bom que no Brasil tivesse uma punição mais ríspida, mais rígida contra estrupadores de crianças. Pois é, pelos padrões de comunidade, né, do Facebook, defender um estrupador, defender um monstro capaz de judiar de um corpo ainda não formado de uma criança é normal. Agora, desejar que esse estrupador, que este maldito, tenha o mesmo tipo de tortura que a criança passou, aí isso não pode. Pois bem, então que bom que eu fiz esse canal. Assim eu posso estar expressando de uma outra forma, a minha indignação e também os meus anseios por um mundo melhor. Pois é, há muitos assuntos a serem comentados essa semana, até porque eu deixei muita coisa passar, principalmente a respeito do 7 de setembro. As quebras de protocolo do presidente, né, que saiu algumas vezes do seu devido lugar, como se diz, né, e quebrou o protocolo fazendo algumas aparições ali para o povo que estava acompanhando o desfile. Mas o que mais chamou a atenção da mídia e também dos telespectadores foi o desconhecido garoto, que eu não sei o nome realmente, mas o desconhecido garoto que, como o presidente, entrou no desfile acenando para o público. Pois é, aquele garoto imbecil. Foi assim que a Globo o chamou, através de um de seus funcionários. Pois então, a esquerda midiática, né, gosta tanto de crianças que tem até um programa anualmente chamado Criança Esperança e demonstra todo o seu carinho ao dizer que uma criança que estava ao lado do presidente não passa de um garoto imbecil. Interessante, não acha? Da mesma forma que essa esquerda tão amorosa desejou que a filha, aquela pequena criança, a filha de Bolsonaro, tomasse uma facada antes que pudesse, talvez, ser presidenta do Brasil. Pois é, interessante, né? Como a mídia amorosa, glamurosa, da paz, que há poucos anos atrás estava cantando e dialogando "Eu sou da paz, entreguem suas armas", agora deseja que uma criança, só porque é filha de alguém, tome uma facada. Interessante. Interessante que essas mesmas pessoas são as responsáveis pelo meu bloco, né? Porque simplesmente elas defendem que um homem que estrupa uma criança não merece ser torturada da forma que aquele cara foi. Pois é. Mas eu não sou falso, não. Sou bem verdadeiro quanto às coisas que eu quero. Eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil mais justo. Eu quero um Brasil onde as punições realmente aconteçam contra aqueles que merecem e não contra uma parcela da população, não contra apenas aqueles pretos, pobres, favelados que já nasceram predestinados a talvez um fracasso ou talvez a muita dificuldade na vida. Eu não sou hipócrita de querer apenas que as pessoas brancas resolvam o problema das pessoas negras. Eu não sou hipócrita ao ponto de imaginar que por eu ser de uma cor, eu vou saber o que é melhor para a outra pessoa de uma cor diferente da minha.
Assim como eu não sou hipócrita de simplesmente porque meu desejo sexual é diferente do seu, que eu vou saber o que é melhor para você. Eu não sou tão hipócrita ao ponto de pensar que só porque eu não nasci lá no meio de uma favela, só porque eu não nasci lá no meio de um bairro pobre, só porque eu não pego 3, 4 conduções para ir trabalhar, só porque, infelizmente, eu não tenho origem humilde, é que eu não mereço ganhar apenas R$ 24.000. Eu não sou hipócrita ao ponto de simplesmente dizer que não estou acostumado com tanta limitação. Sabe, é tão interessante essas pessoas que se dizem defender o socialismo, que se dizem defender a igualdade social, que se dizem representar os anseios do povo, mas infelizmente eles não vêm de origem pobre. Infelizmente eles estão gastando apenas 8.000 de cartão de crédito. É interessante como essas pessoas que dizem que estão preocupadas com a educação das crianças, que estão preocupadas com o futuro do Brasil, que o Brasil vai implodir, mas ao mesmo tempo estão comprando jatinhos a 1% de juros e ainda nem começaram a pagar. É interessante como essas pessoas que se dizem lutar pelo um social, pelo um coletivo, que dizem que realmente querem o melhor para a população pobre brasileira, mas ao mesmo tempo entram na justiça para impedir que os pobres, pretos e favelados entrem na sua praia particular. É interessante. É interessante como é bom ser socialista para os outros, mas para mim, tudo que vier de lucro é bom, é ótimo. É interessante quando eu quero que para o seu filho tenha um ensinamento estilo Felipe Neto, falando sobre sexo na adolescência, falando sobre mudança de gênero de crianças, falando sobre sexualidade com crianças, falando sobre a sexualidade da mulher, sendo ele um homem, falando sobre a pessoa ser ou não de um determinado gosto sexual, falando apenas de barbáries que ele fala na internet, ensinando as crianças a desobedecerem aos pais, ensinando as crianças a entrarem em sites pornográficos, ensinando as crianças a fazer tudo aquilo que é errado. Mas para mim, para minha família, eu quero apenas bons seguranças armados, um bom carro blindado, uma boa escola particular. Eu quero apenas o sossego da minha praia particular. É interessante. É interessante quando para você eu quero tudo aquilo que é coletivo. Para mim, eu quero tudo aquilo que é diferenciável. Tudo aquilo que é, como eu posso dizer? Bom, não tem uma outra palavra. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Tudo aquilo que você nunca vai ter. É interessante. É muito interessante. Quando, para mim, crianças que simplesmente apoiam um governo são imbecis e merecem uma facada. Mas, de contrapartida, eu balbucio para vocês que estou preocupado com o futuro das crianças, com o futuro da educação. É mais interessante ainda saber que alunos de faculdades públicas pagas com dinheiro de impostos, pagas por mim, por você, pelos pais desses alunos, estão bravos porque simplesmente um governo que eles não votaram, que eles não quiseram, nunca aceitaram, por ser de extrema direita, por ser conservador, por ansiar os bons costumes da família tradicional brasileira. Simplesmente esses alunos agora estão bravos porque querem continuar pagando uma carteirinha de estudante para um bando de desocupados da Uni que não fazem M nenhuma. É interessante, porque até pouco tempo atrás eles estavam gritando, esbravejando contra o ministro da Educação, contra o presidente da República, porque simplesmente haveria um contingenciamento a respeito do que se faria com o dinheiro da educação.
porque simplesmente o Bolsonaro, o presidente da República, resolveu tirar o dinheiro das faculdades que estavam sendo desviadas pelos reitores para suas gordas contas e resolveu transferir esse dinheiro para o ensino básico, para melhorar o ensino das crianças, para melhorar as creches, para melhorar o primeiro, segundo, terceiro ano das crianças, para que elas simplesmente não se tornem idiotas ou inúteis. Pois é, agora esses jovens, mesmo os jovens que estavam há pouco tacando fogo, enfrentando a polícia e fazendo o escambau a quatro nas ruas, vêm dizer que precisa ser mantido o pagamento de carteirinha, que a carteirinha não pode ser gratuita. Porque isso é errado. Tirar o controle das mãos de pessoas que ninguém conhece, de pessoas que ninguém colocou lá. É interessante que em Santa Catarina vimos alunos na porta das faculdades, como em outros estados também, com uma folhinha com o nome dos funcionários nas mãos, fazendo um controle de entrada para ver quem entrava e quem saía da faculdade. Simplesmente porque eles não concordam com o reitor que o presidente da República mandou para aquela universidade. Ou seja, quem manda nas universidades hoje não é a polícia, não é o governador do estado, não é o presidente do Brasil. Quem manda hoje nas faculdades públicas, que nós brasileiros pagamos, é um bando de jovem maconheiro, adolescente maconheiro, que não fazem nada da vida, a não ser estudar, não produzem nada de bom para o Brasil. Falem o que quiserem, mas são idiotas inúteis, que estão lá apenas, não estou generalizando, mas muitos estão lá apenas, até mesmo atrapalhando aqueles que querem estudar. Será que realmente não está na hora de tomarmos atitudes mais drásticas? Deixar de ser os politicamente corretos? Será que não está na hora de realmente endurecer mais as leis nesse país? Será que não está realmente na hora de começar a perseguir essas pessoas que levantam falsa calúnia, não contra o presidente ou contra uma pessoa, mas contra uma nação, contra seu próprio país? As últimas notícias eram de que a Amazônia estava pegando fogo. Mas quantas reportagens você viu da mídia depois que o exército entrou lá na Amazônia? Quantos garimpos você viu ser implodido pela mídia, pelo exército? Quantos repórteres saíram do seu conforto, do seu apartamento, de trás do seu telefone e foram para a Amazônia apagar fogo? Nenhum! Pelo contrário, muitas ONGs estão tacando fogo. Foram apreendidos inúmeras barras de ouro saindo da Amazônia, indo direto para a França, do tal Macron que salvaria a Amazônia, do capitão Motosserra. Muito ouro foi desviado através de ONGs, não apenas para a França, para muitos países. Muitas pedras preciosas saíram da Amazônia porque índios, muitos deles que se corromperam, foram corrompidos, safados, sacanas, estão ajudando a roubar o país. Junto com políticos corruptos que há anos sugam de todas as riquezas do povo, não apenas dos cofres públicos. O marido de Marina Silva é um deles que está até mesmo sendo processado por tirar indevidamente madeira da Amazônia. Mas isso a mídia não fala, isso a mídia não comenta. Tudo para eles é motivo de culpar um governo. Tudo para eles é motivo de crise no governo. A crise entre Bolsonaro e Sérgio Moro, o ministro da Justiça, a crise entre o ministro da Educação e o ministro Paulo Guedes da Economia, a crise de Paulo Guedes com a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, é tudo uma questão de crise para a mídia. A palavra de ordem é: vamos fazer com que o brasileiro pense que o governo está em crise. Vamos implodir esse governo, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, não importa como, precisamos derrubar esse governo. Nem que o país vire uma Venezuela ou uma Cuba, nem que o país vá para as cucuias. Precisamos derrubar o governo. É simples assim. É só o que eles querem. Para depois aparecer um tucano narigudo, com um jatinho particular, posando de salvador da pátria. Mas por trás de todo farsante existe
um bom ilusionista. E quem é o maior ilusionista, desculpa, maior ilusionista de todos os tempos que conhecemos? Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que chegou a corromper o próprio MBL, que se auto-intitulava os novos políticos, e chegaram lá, como disse Emílio Surita em uma das entrevistas com Kim Kataguiri, as velhas raposas vão te colocar sentadinho no colo deles, vão baixar as tuas calças, vão te comer gostosinho e você vai sair de lá mancando dizendo, puta merda, esse cara é gente boa. Foi exatamente isso que aconteceu com Kim Kataguiri. Se tornou apenas mais um da corja que quer sugar das tetas do governo, que não está nem aí para a população brasileira, que não está nem aí para os pobres, para a saúde, para a educação. Pois então, para a mídia e para os midiáticos, os artistas, tudo que importa para eles é ganhar dinheiro. Nada o que importa para eles é criança esperança ou nada disso. Ou seja, para eles não importou que o presidente assinou a MP que dá um aposento vitalício a crianças com microcefalia. Para eles importou que o presidente cortou e prometeu extinguir o Ancine, já que ninguém é responsável por aquela gastança toda. Já que ninguém é responsável por aquilo, ele disse, se não puder eu, como presidente da República, representante do povo, representante dos anseios de 57 milhões de votos, filtrar o que está sendo feito com o dinheiro do povo para ser depois colocado como cultura para o povo, e nós ainda temos que pagar para ver os filmes feitos pelo Ancine, mesmo estando pagando para eles fazendo, estando nós pagando os filmes que eles fazem, ainda temos que pagar para assistir. Ou seja, o Bolsonaro disse o seguinte, se eu não puder filtrar e ver o que realmente está sendo feito com esse dinheiro, que está sendo produzido, acabou o Ancine. Está mais do que certo, presidente, porque para eles, uma criança que provavelmente não vai ter uma vida normal, nunca, uma pessoa que nasceu com uma deficiência devido a um vírus, não tem importância alguma. O que importa é fazermos filmes sobre LGBTs. Muitos LGBTs só querem viver a sua vida em paz. Muitos gays só querem viver no seu cantinho, em paz, tranquilo. Que sejam respeitados e ponto final. Respeite o meu espaço, eu respeito o seu, respeito a sua opção sexual, você respeita a minha e todos vivemos em uma harmonia completa. Cabe a Deus julgar e condenar depois que morrermos. Cabe a nós, cristãos, dizer, olha, segundo o que eu aprendi, acho errado. Mas faça da sua vida o que você quiser. Você tem um livre-arbítrio, eu também tenho. Cabe a nós querer conviver em paz. Não importa qual a diferença que você tem. Mas por quê? Por que uma pequena parte, que são os artistas, querem enfiar a goela abaixo? Esse negócio de LGBT e tudo mais. Por que querem enfiar a goela abaixo na população? Por que não fazem seus tipos de amores entre vocês e ponto? Para quê? Além de querer enfiar a goela abaixo na população, ainda querer usar do nosso dinheiro, que deveria estar sendo usado para a saúde e para a educação? Chega. Chega de gastança. Chega de simplesmente desviar dinheiro para a Lei Rouanet, ao invés de cuidar de crianças que provavelmente não terão uma vida normal. Pois é. Apreensão recorde de contrabandos, como eu já falei, muitos contrabandos feitos por ONGs que diziam estar protegendo a Amazônia, né? Muita apreensão de cocaína, graças às novas diretrizes que o ministro Sérgio Moro está dando ao policiamento brasileiro.
de todas as formas, as queimadas sendo totalmente controladas pelo exército e não pelos midiáticos, né? Mas tudo que a esquerda e Sâmia Bonfim quer é um belo X-Bacon, no caso da Sâmia, e convocar os ministros para dar explicações. Porque quanto mais convocações eles fizerem aos ministros, mais tempo os ministros perdem. E mais tempo que os ministros perdem, menos eles produzem para a população brasileira. E quanto menos eles produzirem para a população brasileira, mais eles poderão atacar os ministros e o governo Bolsonaro. E quanto mais eles atacam o governo Bolsonaro, mais a mídia pode falar que o governo está em crise. Então parem de convocar os ministros e deixem eles trabalhar. Parem de encher o saco. Vai lá comer o teu X-Bacon, que é o que melhor você faz. Ou faça diferente. Devolva o dinheiro das rachadinhas de seus funcionários. Ou simplesmente, já que você é socialista, distribua o seu salário com as pessoas pobres. Bom, e depois da falsa estrupada, no caso da Nájila, né? Aquela garota que disse que o Neymar a estrupou, agora nós temos o falso gay. A mídia não conseguiu, né, incriminalizar o Hélio Negão, não conseguiu desmoralizar a família Bolsonaro por conta da avó da Michelle, não conseguiu derrubar o Flávio Bolsonaro, apesar de que eu achar que ele deve alguma explicação, não conseguiu nem sequer achar o Queiroz, aí resolveu enfiar um gay lá no consultório, né, da esposa de um dos filhos do Bolsonaro. Quer dizer, o cara disse que era gay, para ver o que é que ela ia falar. No fim das contas, ele não conseguiu nada. Mas, até onde eu sei, tudo o que está acontecendo com este repórter agora é um caso de justiça, porque simplesmente ele quebrou muitos acordos e muitos protocolos ali que são obrigatórios tanto para o paciente quanto para o psicólogo, no caso, o médico, né, que o atendeu. Ela estava fazendo um papel ali, eu acho que de médica, se eu não quero estar enganado. Mas para a mídia, né, o que importa agora é esperar a próxima fala de Bolsonaro para ver aonde que eles vão atacar o Bolsonaro, aonde que eles vão atacar a família Bolsonaro, aonde eles vão atacar os ministros do Bolsonaro, né? Eu tive vendo agora uma reportagem com o presidente em exercício, o general Mourão, onde a mídia simplesmente pergunta se Sérgio Moro vai sair do governo por conta da crise instaurada com a saída de Bolsonaro. Bolsonaro não saiu, Bolsonaro está no hospital se recuperando, hospital cujo não pegou fogo. O hospital que pegou fogo foi um outro. Mas o Datena queria que tivesse sido aquele que o Bolsonaro estava, se esquecendo das vítimas que foram feitas no hospital que pegou fogo, se esquecendo das pessoas que também estavam sendo tratadas no hospital em que Bolsonaro estava. Não importa a sua inimizade política, tenha coerência. Você, Datena, como um bom apresentador que é, como um bom representante de notícias que você é, né? Tenha pelo menos coerência de distinguir o que é inimizade política e o que é desejo de morte de inocentes, porque lá também naquele hospital tem crianças, naquele hospital tem idosos, naquele hospital poderia ter sua mãe, seu pai, um parente seu, não apenas um inimigo político. Eu nunca vi você desejar que o presídio onde o Lula está preso pegasse fogo, apesar de eu desejar todos os dias, mas eu desejo que aquilo nunca pegue fogo, sabe por quê? Porque lá dentro tem policiais honestos que fizeram tudo para ter uma carreira e fizeram de tudo para chegar lá. Assim como também tem um faxineiro que trabalha lá e não sabe de nada que acontece no meio da polícia. Ele simplesmente é um trabalhador honesto que vai todos os dias lá varrer o chão. Assim como também tem muitas outras pessoas que trabalham naquele prédio, mas infelizmente tem lá muitos ladrões famosos do Brasil que nenhum centavo foi recuperado. Até agora eu não vi nenhum centavo que o Lula roubou ser devolvido aos cofres públicos. Mesmo querendo que ele pegue fogo, eu não desejo que a delegacia inteira de Curitiba pegue fogo só para ele morrer, porque lá dentro tem outras pessoas também. Tá certo? Bom, tivemos uma notícia ruim, né?
Infelizmente, professores vêm sendo mortos dentro de sala de aula. Mas o absurdo para a mídia, como sempre, é um ministro da educação condecorar o policial que prendeu o assassino. Olha que interessante. É um absurdo um ministro condecorar um policial. Não é função de um ministro da educação condecorar um policial. O ministro da educação ele tem que trabalhar para a educação. Quem condecora ou não é no mínimo o ministro da justiça, uma coisa desse gênero, defesa e tudo mais. Mas não o ministro da educação, jamais. Isso é impossível, não pode. Mas por que ele está condecorando? Ah, não, porque ele prendeu um cara lá. Que cara? Ah, o cara que matou o professor. Então, o professor faz parte do quê? Ah, o professor faz parte da educação. E? Mas não é coerente, porque o ministro da educação, sabe, não tem explicação. Esse cara, esse policial, ele não deveria ser só condecorado. Assim como esse assassino de professor não deveria ser apenas preso. Entende? Está na hora de colocar o peso e a medida num equilíbrio. Porque para a mídia, quando você mata, estrupa, sequestra, você tem que ser, sabe, você tem que ser levado aqui na mãozinha, tadinho, é uma vítima da sociedade, não teve chance na vida e não sei o que mais, ele roubou, mas fez. Mas quando você é de direita, de uma certa posição política, de uma certa ideologia, ah, não, o cara falou que, né? Como o Bolsonaro falou, a mulher do Macron é feia. Ah, meu Deus, ele tem que ser punido por isso. Pelo amor de Deus, parem esse homem. Esse homem vai. Sabe? Colocam todos os pesos em cima, tudo que podem, para dar peso naquela fala ou naquele gesto. Mas quando você faz algo criminoso realmente, eles fazem de tudo para erguer aquele lado da balança para deixar aquilo leve, como se fosse algo normal. Ah, mas um professor morrer, isso é normal. É normal. Normal aonde? Para quem? Não é? Então, o ministro fez muito bem. Eu condecoraria se fosse o senhor também. Eu daria para ele um cargo até melhor para esse policial. Tá? E eu acredito que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, os professores já deveriam há muito tempo ter o porte de arma para trabalhar dentro de escolas. Não apenas para defender a sua própria vida, como para defender a vida das crianças que eles estão instruindo. Tá? Porque eles estão instruindo crianças para o futuro. Então eles têm também que proteger essas crianças de possíveis agressores, como lá no caso dos dois adolescentes lá que entraram esfaqueando e atirando em todo mundo na escola. Se um daqueles professores estivesse armado, ele provavelmente teria eliminado a ação de uma forma com menos vítimas possíveis. Tá certo? Mas, para a mídia, isso é um absurdo. Absurdo também é um filho do presidente, que é policial, que é deputado, que tem um porte de arma, postar uma foto com o pai no hospital, com a arma aparecendo. Ah, meu Deus, isso é um absurdo. Você vê como eles botam um peso tão grande nas coisas que esse lado faz. Ah, uma arma. Meu Deus, o cara é ruim, o cara é mau. É uma arma. Aí quando é desse lado, foi só uma desavença. Não foi nada demais. Era só um professor. Entende a diferença? Pois é. Aí, por último, né, não menos importante, temos os Correios em greve. São 300 e não sei quantos anos de Correios, entregando suas correspondências, muitas delas extraviadas, entregando seus objetos, muitas vezes quebrados, cuidando para que nosso salário venha sempre em dia. Isso é encomenda, não se perca em algum lugar no caminho, porque, bom, a gente não sabe onde está. E o armazém é grande, talvez leve 1 ou 2 meses. Então, o carteiro esteve entregando na sua casa, mas não tinha ninguém. Aí voltou para o depósito.
e houve um engano e o colocaram no caminho errado e agora a gente não sabe onde está. São inúmeras as desculpas, são inúmeros os empregados, são inúmeros os supervisores, são inúmeros os rombos causados pelos últimos diretores dos Correios. São inúmeros os casos de pessoas que saíram ricas depois que entraram nos Correios. São inúmeros os casos de perdas que simplesmente ninguém sabe onde foi parar. Mas virar uma estatal jamais. Não, capaz. Vai vir um capitalista aqui e vai mandar nós trabalhar. Nós não podemos. Muitos carteiros são bons. Muitos prestam seu serviço de uma forma exemplar. Trabalham de sol a sol, trabalham na chuva, de bicicletinha, porque muitas motos estão lá apodrecendo, porque ninguém quer fazer nada para botar essas motos funcionarem. Muitos deles trabalham de a pé, entregando carta, entregando tudo. Mas tem muitos, principalmente depois que sobe de nível, principalmente depois que vai para o escritóriozinho, que não faz nada, que está lá apenas sugando. Então, sim, privatiza logo o correio e vamos botar esse negócio para funcionar, porque uma empresa estatal que não tem concorrência conseguir fazer um serviço tão ruim não merece continuar sobre a administração pública. Tem que uma administração privada. Que assim, pelo menos, a gente vai estar pagando por algo que a gente pode cobrar. Porque nem cobrar a gente não pode. Porque você entra ali no correio, já tem lá naquela merda, aquela parede lá, dizendo, desacata ao servidor público, dá tanto tempo de cadeia. Mas cadeia para eles que não fazem porra nenhuma, não dá. Aí é complicado, né? Pois então, deixa eu ver aqui. Eu já falei do trouxa do Felipe Neto. Já falei do MBL, também são os trouxas que estão virando Lula livre. Eu falei tudo que tinha para falar. Bom, quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai se lascar. E tô brincando. Então, gente, é o seguinte. Agora, de modo que eu vou finalizar esse meu vídeo, tá? Gostaria que vocês compartilhassem se gostaram. Gostaria que vocês curtissem se gostar. Se não gostar, dá um dislike aí também, que não importa. Se inscreva no meu canal. Toda semana eu vou estar fazendo uma live no Facebook e depois compartilhando aqui. Se o Facebook não me bloquear de novo, porque eu jamais vou mudar o que eu penso, eu vou ser sempre esse cara com esse pensamento firme e forte a respeito de criminosos. Criminosos, para mim, não importa o tipo de crime, tem que pagar. Matou, tem que pagar conforme o grau de crueldade. Estrupou, para mim, é morte. Não tem, estrupa não tem. É coisa que não vem na minha cabeça, o cara, não, é morte. Não importa, sabe? Hoje em dia, cara, se você estrupar, se você matar uma criança, estrupar ela, se você fizer horrores com essa criança, você ganha menos tempo de cadeia que se você espalhar uma fake news. Então, tá na hora de botar a justiça em ordem no Brasil também, tá? Ordem e progresso para o nosso Brasil, que Deus abençoe o presidente, que ele saia bem recuperado desse hospital aí e que possamos, né, ter aí um Brasil cada vez melhor, um Brasil com cada vez mais esperança, sonhos sendo realizados, com cada vez mais trabalho, com cada vez mais progresso e muita ordem, muita ordem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e vamos junto, e que Deus abençoe a todos vocês.